destinados a reinar. Capítulo 7. O evangelho que Paulo pregou. Amado, você deve erradicar de sua mente esta ideia de que o perdão dos pecados é um ensinamento simples. Pense sobre isto. Se ele é realmente simples, por que tantos crentes o evitam e são derrotados por falta de entendimento? O poder do Evangelho consiste em viver cada momento de forma abundante, tendo confiança de que todos os seus pecados já foram perdoados. Compare esse modo de vida com viver tendo um perpétuo sentimento de culpa e condenação, associado ao pensamento de que quando você peca, a comunhão com Deus é quebrada e que ele não responde às suas orações. Ele fica afastado de você até que você se arrependa e confesse todos os seus pecados. Então, até que você confesse todos os seus pecados, o Espírito Santo não vai retornar. Muitos cristãos ainda têm essa impressão de que a responsabilidade de manter o perdão de Deus cabe a eles por intermédio daquilo que fazem. Então, como pode o perdão pelos pecados ser um ensinamento simples? Há muitos crentes, até pastores, pregadores e líderes, e com credenciais de escolas bíblicas, que ainda estão confusos acerca do ensinamento do perdão. O melhor jeito de entender o Evangelho, portanto, não é buscá-lo no que você tem ouvido de várias fontes, mas voltar ao que os apóstolos pregaram na igreja primitiva. Vamos examinar o que o Paulo, o apóstolo da nova aliança, pregou. Além de tudo, ele era o apóstolo a quem Deus enviou para pregar o evangelho da graça. Ele recebeu mais revelações da nova aliança da graça do que os outros apóstolos todos juntos, e ele foi responsável por escrever mais de 2/3 do Novo Testamento. A pregação de Paulo era cheia de poder. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Ele vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, Paulo disse em alta voz: "Levanta-te, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Atos 14, 8-10. Observe como o Espírito Santo descreve este homem. Número 1. Ele estava sem força em seus pés. 2. Ele era deficiente desde o ventre de sua mãe. E 3. Ele jamais tinha andado. O Espírito Santo usou 3 diferentes descrições para enfatizar que o homem não podia andar e estava enfrentando uma situação impossível, aparentemente. No entanto, quando ele ouviu Paulo falando, ficou cheio de fé para ser curado. Como esse homem ficou cheio de fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O homem da Listra ficou cheio de fé porque ouviu a palavra de Cristo. Eu sei que na maioria das traduções da Bíblia consta que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você estudar a palavra original em grego para Deus aqui, verá que não está sendo utilizada a palavra Theos para Deus, e sim Christos para Cristo. Observe que a fé não vem pelo simples ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus abrange tudo o que há na Bíblia, incluindo a lei de Moisés. E não há libertação de fé quando você ouve os 10 mandamentos sendo pregados. A fé vem somente pelo ouvir a palavra de Cristo. Isso não significa que você deve ouvir somente as pregações de trechos da Bíblia que estão grafados em vermelho, os quais indicam que aquelas são as frases que Jesus falou. Colocar o que Jesus disse em letras vermelhas grafadas na Bíblia é, em todo caso, uma convenção humana. Ouvir a palavra de Cristo é ouvir a pregação e o ensino filtrados através da nova aliança da graça e da obra consumada de Jesus. Somente quando Cristo é pregado, a fé é transmitida.
Você pode pregar de Gênesis a Apocalipse sob a perspectiva de Jesus e de sua graça. Em minha igreja, sou conhecido por pregar e ensinar extensamente tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Afinal de contas, Cristo está oculto no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, você encontra sombras de Cristo nas 5 ofertas em Levítico, no tabernáculo de Moisés e até mesmo nas figuras dos sacerdotes, permitindo ao ministro da nova aliança esboçar a Cristo e extraí-lo dessas passagens. Somente quando Cristo é pregado, a fé é transmitida. Aleluia! Eu amo falar sobre Jesus. O que Paulo pregou? Voltemos ao homem de Listra. O que será que Paulo estava pregando que era tão poderoso a ponto de conceder tal fé àquele homem que o levou a crer na cura, mesmo em sua situação impossível? Bem, pastor Prince, penso que Paulo estava ensinando a cura divina. Vamos olhar a passagem bíblica. A Bíblia diz somente que Paulo estava pregando o evangelho em Listra. Ele não diz que ele estava ensinando cura divina. Não me entenda errado. Há espaço para ensinar cura divina. Eu tenho uma série de ensinamentos sobre cura divina. Mas a fé para a cura não vem apenas quando você ouve ensinamentos sobre cura. Fé para a cura também pode vir quando você simplesmente ouve o evangelho. Em todo caso, eu queria saber o que Paulo pregou em Listra, porque então poderia pregar a mesma mensagem e conceder fé às pessoas. Por isso perguntei ao Senhor o que Paulo pregou. Quero dizer, como o Espírito Santo poderia deixar de mencionar algo tão importante? E se ele ao menos tivesse registrado isso na Bíblia? Então o Senhor me disse que ele registrou um dos sermões de Paulo na Bíblia. Ele me disse para ir ao capítulo anterior e me mostrou que estava bem ali, em Atos capítulo 13. O Espírito Santo tinha preservado um exemplo do Evangelho que Paulo pregava aonde quer que ele fosse. Então, ali estava, o sermão de Paulo, registrado para nós pelo Espírito Santo, palavra por palavra. Paulo falou sobre muitas coisas, mas você tem de perceber por si mesmo qual era o principal motivo de sua mensagem e onde ele culminava. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos, capítulo 13, do 38 ao 39. O poder do evangelho que Paulo pregou é encontrado no perdão de todos os pecados para todo aquele que crê. Não há outra qualificação para ser perdoado de seus pecados. A antiga aliança estava fundamentada na justificação pelas obras, ou seja, obediência aos 10 mandamentos. Você precisava ter um bom desempenho para ser perdoado. Mas a nova aliança da graça é fundamentada inteiramente na justificação pela fé. Crê em Jesus Cristo. Você consegue perceber a diferença radical? A exigência não está mais sobre você, em si, sobre Cristo. Esta é a boa nova. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o perdão de todos os seus pecados e são justificados de todas as coisas. É ou não uma boa notícia? Aleluia! Não há nada melhor que isso. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o perdão de todos os seus pecados e são justificados de todas as coisas. Eu posso imaginar como o homem em Listra respondeu quando ouviu Paulo anunciando que ele poderia ser justificado de todas as coisas se apenas cresce em Jesus. Quando ele ouviu Paulo pregando sobre a boa nova de Cristo, a fé veio e encheu o seu coração. Com lágrimas em seus olhos, ele deve ter ignorado suas pernas defeituosas e rejeitado cada pensamento de que ele tinha pernas assim desde o nascimento, por estar sendo punido por seus pecados ou pelo pecado de seus pais. Em lugar disso, ele deve ter acreditado com todo o seu coração que, se cresce em Jesus Cristo, seria perdoado de todos os seus pecados. Provavelmente chocado e sufocado pelas lágrimas, ele murmurou:
Eu creio. E naquele momento ouvi uma voz forte dizendo: Levanta-te, fique em pé. Era Paulo dando uma ordem a ele, e antes que tivesse tempo de hesitar, ele se viu saltando sobre seus pés com alegria, e pela primeira vez em sua vida, ele andou. O Evangelho transmite fé. Observe que Paulo não precisou colocar as mãos sobre o homem para curá-lo. Não houve apelo, ninguém foi convidado para ir ao altar e receber cura. A fé para ser curado veio sobre aquele homem simplesmente ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Temos vivido isso constantemente em nossos cultos, quando as pessoas estão sentadas e ouvem o Evangelho da graça de Jesus e a pregação de sua obra concluída. Milagres de cura acontecem. Quanto mais revelação você tem da obra consumada de Jesus, mais recebe uma liberação de fé para qualquer situação, mesmo as aparentemente impossíveis. Um dos meus queridos amigos, Marcel Gazenbick, compartilhou comigo um milagre maravilhoso de cura que aconteceu em seu carro enquanto ele estava dirigindo para a Romênia com alguns amigos. Marcel é pastor de uma dinâmica Igreja da Graça na Holanda e naquele dia em particular estava a caminho da Romênia para um compromisso de pregar ali. Ele estava ouvindo um dos meus sermões no rádio do carro, algo que fazia com frequência. Embalado pela monotonia da longa estrada, um dos amigos de Marcel cochilou no banco de trás. Este amigo tinha se envolvido em um acidente de jet ski há alguns anos e, desde então, frequentemente sofria de fortes dores nas costas. De algum modo, em meio ao sono que o embalava, ele me ouviu pregar isto: Jesus já curou você e o diabo é quem está colocando sintomas mentirosos em seu corpo. E ele disse: Amém, em seu coração, concordando que Jesus já o tinha curado ao tomar seu pecado e sofrimento e maldição. Naquele momento, ele sentiu o poder de Deus invadi-lo e hoje ele está completamente curado. Toda a dor que ele tinha nas costas sumiu. Esse é o poder do ouvir o Evangelho de Jesus. É desse modo que a fé surge. Quanto mais de Jesus você ouve, mais de sua graça você recebe. E quanto mais revelação você tem da sua obra consumada, mais você recebe uma liberação de fé para qualquer situação, mesmo aquelas aparentemente impossíveis. Um encontro sobrenatural com o carrilhão. Com o carrilhão. No ano de 2000, preguei um sermão intitulado Aleph Tav, a assinatura de Jesus na Bíblia, durante um de nossos encontros regulares no meio da semana para o estudo bíblico. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última. A mensagem era sobre a pessoa de Jesus e como ele revelava a si mesmo como sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Enquanto eu pregava, cheguei aos 2 versículos do sermão de Paulo que acabamos de abordar. E o li em voz alta para eles. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 ao 39. No momento em que terminei de ler os versículos, um instrumento musical, o carrilhão, que ficava no púlpito atrás de mim, começou a badalar sozinho. Não havia ninguém perto dele. Meus músicos não sentam no púlpito atrás de mim enquanto eu prego. Todos estavam sentados à minha frente, como sempre. Não foi um badalar leve. Os sinos do carrilhão badalaram lindamente sozinhos, para frente e para trás, para frente e para trás, do primeiro ao último sino.
Isso foi testemunhado por mais de 1.000 pessoas que estavam no culto. Todos no culto puderam ouvir o som alto e claro das notas vindas dos sinos. A unção de Deus se derramou no auditório. Algumas pessoas começaram a chorar, enquanto outras glorificaram o Senhor e começaram a aplaudir. Foi lindo. Era o Senhor. Exatamente no ponto em que terminei de ler os 2 versículos sobre o perdão de pecados, o Espírito Santo desceu sobre nossa congregação e nos abraçou. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo um ressoante amém para os 2 versículos. Qualquer pessoa que ouviu os sons pode atestar que não havia jeito de aquelas ondas de música produzidas pelos sinos terem sido causadas por uma rajada de vento ou outra coisa natural. Foi um vento sobrenatural. Deus estava confirmando a sua palavra com um sinal. Os sinos foram tocados deliberadamente. Eu consigo imaginar um anjo de Deus correndo seus dedos e tocando a extensão dos sinos suavemente, antes de correr de novo os dedos na fileira dos sinos. E de novo. É impossível descrever completamente neste livro o que aconteceu naquele momento. Você tem de ouvi-lo por si mesmo. A propósito, este culto, como todos os nossos cultos, regularmente foi gravado, tanto em áudio quanto em vídeo. Se você tiver acesso às gravações, poderá ouvir os sinos ressoando distintamente. Infelizmente, você não conseguirá ver os sinos na gravação no vídeo, embora me veja apontando para eles e pedindo à congregação para olhar para eles também. O operador de câmera foi pego desprevenido. Ele estava completamente estarrecido diante daquela ocorrência sobrenatural e manteve a câmera focada somente em mim. Agora deixe-me compartilhar com você, porque naquela noite foi particularmente significativa para mim. Naquele tempo havia alguns e-mails venenosos sendo divulgados sobre mim e sobre nossa igreja. Havia algumas falsas acusações feitas por pessoas que me chamavam de todo tipo de coisas desagradáveis. Sem que eu tivesse conhecimento disso, muitos membros de nossa igreja que tinham lido aqueles e-mails ficaram muito afetados por eles. Naquela noite, após o culto, muitos deles vieram até mim e disseram: "Sabe, pastor Prince, eu vim aqui esta noite orando e pedindo a Deus para me mostrar se as acusações sobre você nos e-mails eram verdade. Eu não queria ouvir isso das pessoas que escreveram os e-mails. Eu mesmo, ou mesmo de você. Eu queria que Deus falasse comigo." Muitos deles vieram até mim e compartilharam que tinham orado a respeito, e suas descrições eram quase idênticas. Eles tinham lido os e-mails e queriam ouvir de Deus a respeito. Eu fiquei impressionado. Tantos membros da minha igreja estavam pedindo a Deus para falar com eles. E quando os sinos tocaram tão sobrenaturalmente, aquilo foi uma confirmação do Senhor sobre a exatidão do que eu estava pregando. E eles decidiram ignorar aqueles e-mails venenosos. Sem que eu sequer soubesse a respeito das coisas negativas que estavam circulando sobre mim, o Senhor tinha me vingado. Ele é a minha defesa. Aleluia! Ao longo dos anos, muitas pessoas têm escrito e dito todo tipo de coisas horríveis sobre mim. Sou chamado de todo tipo de nomes, mas jamais revidei de modo algum. Minha confiança e segurança estão no Senhor Jesus. Jamais peguei uma caneta ou falei uma só palavra negativa contra os meus acusadores. Eu não me levanto contra aqueles que se opõem a mim. Em cada situação, apenas oro para que isso redunde em toda glória a Jesus e para o bem maior do corpo de Cristo. Perseguição contra o Evangelho da Graça. Em todo caso, eu não estava despreparado para a perseguição. O Senhor tinha me alertado há muito tempo de que havia um preço a ser pago por pregar o evangelho que Paulo pregou.
O Senhor me disse que as pessoas me insultariam e me perseguiriam. E a perseguição de fato veio, mas a perseguição vem, principalmente, de pessoas que acreditam na justificação por meio da lei e pelos esforços humanos próprios. Isso é consistente com o que o próprio Jesus experimentou. Quando ele viveu nesta terra, o único povo que não conseguiu recebê-lo foram os fariseus, os especialistas da lei. Eles conheciam a lei pelo avesso, mas não o autor da lei, que estava ali, bem diante deles. Isso não é impressionante? Esse fato nos mostra que o legalismo cega as pessoas. As pessoas legalistas têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Por outro lado, aqueles que reconheceram que eram pecadores perdidos, como as prostitutas, os coletores de impostos corruptos, os rudes pescadores e os párias sociais. Eles não conheciam a lei como os fariseus, mas receberam e recepcionaram a Jesus com toda a alegria. Mas, pastor Prince, se o que você está pregando realmente vem do Senhor, então não causa divisão. Vejamos o que aconteceu em Atos capítulo 13. Após Paulo terminar de pregar, os gentios suplicaram que o mesmo sermão fosse pregado a eles no sábado seguinte. E a Bíblia registra que assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade de Antioquia se reuniu para ouvir Paulo pregar sobre o perdão de pecados, justificação pela fé por meio da cruz de Jesus e a graça de Deus. Para que a cidade inteira aparecesse para ouvir a Paulo, a boa nova que ele estava pregando deve ter se espalhado rapidamente por toda a cidade. No entanto, repare que havia um grupo de pessoas que estava muito infeliz com o que o Paulo estava pregando. Os fariseus, ou o que eu chamo de máfia religiosa, entre aspas, né? A Bíblia diz que quando eles viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam tudo o que o Paulo estava dizendo. Aqueles legalistas guardadores da lei ainda estão por aí hoje. A lei os cega. Há um véu sobre os seus olhos e eles não conseguem ver que a antiga aliança da lei não vale mais hoje. Quando eles veem crentes impactados pela graça, ficam cheios de inveja, porque trabalham tanto e dependem de seus esforços próprios para alcançar sua própria sensação de autojustiça. Jesus não veio nos trazer leis e mais leis. Ele veio para nos trazer vida abundante por meio de sua graça. Assim, quando os fariseus viram crentes debaixo da graça, recebendo milagres, bênçãos e transformações pelo poder de Jesus Cristo, e sendo vestidos com sua perfeita justiça, sem obras e sem qualquer esforço próprio, eles ficaram cheios de inveja. Em sua inveja, eles negaram, blasfemaram e se opuseram a Paulo. A divisão foi causada não porque Paulo não estava pregando o evangelho de Jesus Cristo, mas precisamente porque ele estava pregando o evangelho da graça vinda do Senhor. A graça se opõe à tradição do homem. Ela faz dos esforços próprios do homem um nada e faz de Jesus Cristo um tudo. Isso irrita a máfia religiosa dos dias de Jesus e irrita a máfia religiosa dos dias atuais. O sermão de Paulo terminou com um firme alerta para aqueles que se recusaram a crer na graça e no perdão de Jesus na nova aliança. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar. Atos, capítulo 13, versículo 41. Essa advertência dada por Paulo não era para toda a congregação, era somente para aqueles que rejeitaram o evangelho da graça. Repare, aqueles que cegamente
insistiram em ater-se à justificação pela lei de Moisés, não vão acreditar de jeito nenhum ao ouvir acerca da justificação pela fé, e dirão em seus corações que isso é bom demais para ser verdade. A lei é um véu sobre seus olhos e eles não conseguem ver a graça de Deus. Mas louvado seja Deus! Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o homem o injusto do Deus justo foi removido para sempre. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. O véu é uma figura da lei de Moisés. Uma vez que a lei foi removida, o homem foi justificado pela fé no sangue de Jesus e o caminho para o Santo dos Santos foi aberto. Bom demais para ser verdade, não é? É verdade, meu amigo. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova para nós hoje. Jesus não veio para nos trazer leis e mais leis. Ele veio para nos trazer vida abundante por meio da sua graça. Voltemos à questão do Evangelho da Graça causando divisão. É possível pregar o Evangelho da Graça e provocar divisão ao ponto de as pessoas quererem expulsá-lo de suas cidades? Sim, isso aconteceu na igreja primitiva. Paulo estava pregando ousadamente no Senhor e pregando a palavra da sua graça, quando bem no próximo versículo você descobre que o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Houve mesmo uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Assim fica claro que quando você prega a mesma boa nova que Paulo pregou, isso não significa que todos se unirão e dirão aleluia. Haverá aqueles que vão querer expulsá-lo de suas cidades e dizer todo tipo de coisas sobre você para denegrir o seu caráter. Mas só porque houve divisão, isso não significa que o que Paulo pregou não era verdade. É precisamente por isso que Paulo advertiu que mesmo quando Deus declara algo tão bom, há aqueles que se recusam a acreditar. Vós não crereis se alguém vô-la contar. Se você estiver crendo no Senhor para viver uma virada miraculosa, então esteja seguro de que você está ouvindo a palavra da sua graça e não a palavra da sua lei. É por isso que o evangelho que Paulo pregou não é um evangelho para agradar ao homem. Paulo não pregou para ser bem-vindo em todos os lugares aonde ia. Ele pregou a verdade do evangelho, mesmo quando isso significou ser apedrejado por seus oponentes e ser expulso das cidades. Ele fez isso porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Certifique-se de que você está ouvindo o evangelho que Paulo pregou. A Bíblia declara que o Senhor testemunhou pela palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Veja, o Senhor testemunha somente pela palavra da sua graça. Se você está crendo no Senhor para uma virada miraculosa ou quer ver mais poder em sua vida, no seu corpo, suas finanças, carreira e ministério, então esteja seguro de que você está ouvindo a palavra da sua graça e não a palavra da sua lei. A propósito, observe como Paulo teve de pregar primeiro, antes que o Senhor testemunhasse pela palavra da sua graça, com sinais e maravilhas. Pregar as boas novas primeiro é algo coerente com o estilo de Jesus. Por onde quer que fosse, Jesus pregava intensamente para multidões antes de curá-los. Há muitas pessoas que vêm a mim para orar por suas condições antes do culto. E é claro que elas não estão interessadas em ouvir o Evangelho ou qualquer ensinamento ou pregação. Elas querem apenas orar. Mas o modo de Deus é sempre ensinar e pregar primeiro,
seguindo-se então a cura. Ele confirma a palavra da sua graça com sinais e maravilhas. Você está enfrentando uma situação impossível hoje? Você está crendo no Senhor para um avanço? Se for isso, eu o encorajo a apropriar-se dos bons ensinamentos que são cheios da boa nova de Jesus. A fé será concedida a você na medida em que você ouvir mais e mais sobre Jesus. Você vai parar de se preocupar consigo mesmo, com suas perdas, com suas fraquezas, e você começará a ser plenamente ocupado com Jesus, com a sua beleza, com a sua perfeição e sua graça. O evangelho que Paulo pregou. Meu único desafio é pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou, e não outro evangelho. Pregar qualquer outro evangelho era um assunto sério para Paulo. Na verdade, ele pronunciou uma maldição dupla para aqueles que pregassem um evangelho diferente. E Paulo disse: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado. E como se a primeira maldição não fosse suficiente, ele reiterou: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja amaldiçoado. Mas veja, eu não sou bobo. Eu decidi anos atrás que as pessoas podem dizer o que quiserem sobre mim. Mas eu não vou ficar debaixo de nenhuma maldição por pregar um evangelho qualquer. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Para todo que guarda a lei de Moisés, para todo aquele que guarda e confessa os seus pecados, para todo aquele que jejua e faz longas orações, nenhuma das alternativas acima. A alternativa correta é para todo aquele que crê. Essa é a justificação pela fé que Paulo pregou. E isso é o que eu vou pregar. Sob a nova aliança da graça, somos justificados não por nosso comportamento correto, mas por nossa correta crença em Jesus Cristo. Por meio desse homem, é pregado a você o perdão de todos os seus pecados. Você crê em Jesus? Se a sua resposta for sim, não deixe ninguém adicionar mais condições ao seu perdão. Você já está perdoado de todos os seus pecados simplesmente porque crê em Jesus. Nada mais, nada menos. Este é o evangelho que Paulo pregou. E quando você se apropria desta verdade e simplesmente acredita nela, percebe o poder de Deus entrar em sua situação para revertê-la em bem. Fim do capítulo 7.